Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje eu vou falar um pouquinho sobre índices, né? Os índices de qualidade da água. Vamos falar um pouco sobre o IET, que é o índice de estado trófico, né? Que está vinculado à parte de eutrofização, tem uma playlist aí para isso, né? E o IQA, que é o índice de qualidade da água, e ele trata sobre a qualidade da água de forma geral. Então, por que falar de índices, né? Para a gente, né, que é técnico e trabalha na área, é muito mais interessante conhecer os diversos parâmetros. A gente entende o que é um coliforme, o que é um pH, o que é um nitrogênio, um fósforo. A gente consegue extrair mais informações tendo isso de uma forma separada, vamos chamar assim, né? Entretanto, para você comunicar isso para o público, né? Você dizer como está a qualidade da água, é muito difícil você falar, bom, o fósforo está abaixo né, daquele enquadramento, mas a matéria orgânica está alta. As pessoas não vão conseguir muito entender isso. Então, o índice ele vem para aglutinar diversos parâmetros e chegar a um único valor, né, uma ponderação. E daquela ponderação eu posso levar uma categoria, né, e determinar, né, para aquele número, na verdade, uma análise qualitativa daquele número, podendo dizer, por exemplo, se a água está boa, se ela está ruim, se está péssima, né, ou está ótima, que é muito mais fácil a compreensão. É lógico que para você criar um índice, então uma parte matemática e uma análise de especialistas para ver o peso desses parâmetros, né? Mas na aula de hoje a gente quer aqui trazer, né, eu quero trazer para vocês um pouco sobre esses dois índices, né, e explicar um pouquinho para eles, explicar um pouquinho sobre eles e como eles são utilizados, né, para diferentes ambientes e as vantagens, né, que são essas aí. A forma de comunicar facilita bastante ao utilizar um índice, né, com pessoas que não são especialistas aí no assunto, tá? Espero que vocês gostem, né? Se puder, já se inscreve aí, já deixa seu like, já comenta, tá bom? E espero que vocês aproveitem esse vídeo. Com relação ao índice de estado trófico, né? Esse índice ele tem a finalidade ali de classificar os corpos d'água em diferentes graus de trofia, né? Tá? Então a finalidade aqui, né, desse IET que a gente vai chamar, né, ele vai classificar ali corpos d'água, tá, em diferentes graus aí de trofia, certo? Então aí vocês podem ver na playlist um pouco mais sobre o que é a eutrofização, né, e esse entendimento, tá? Então, nessa avaliação que ele faz para classificar, né, ele está ali nada mais nada menos, né, é uma forma de avaliar a qualidade da água, né, com relação ao enriquecimento de nutrientes, certo? E o efeito disso no crescimento ali das algas, né, das macrófagas aquáticas, tá? Então, esse é o conceito do IET, né? Outro ponto importante com relação ao IET é que, bom, quando a gente calcula um índice, né, a gente tem alguns parâmetros ali. Então, o que ele engloba nesse caso? Ele engloba ali a clorofila A, tá? E o fósforo total. Então, esses são os dois parâmetros que a gente precisa ter para quantificar, né, para usar o IET, certo? É comum também adotar, né, a transparência, né, valores de transparência. No caso aqui, a CETESB, ela recomenda o não uso, né, da transparência. Então, para análise de transparência, a gente usa o disco de SEC, né, mas a transparência é ao efeito, né, do material que está em suspensão ali, certo? Então, a turbidez acaba atrapalhando. E nem sempre essa turbidez está linkado aqui às algas, né, ou às macrófitas ali, certo? Então, o Estado de São Paulo utiliza o IET apenas com relação aqui à clorofila A, tá? E o fósforo total, certo? Com relação ao IET ainda, né? Então é importante ter essa noção de que a gente está trabalhando com o fósforo, né? E com a clorofila A. Então, como é que ele funciona, né? Esse índice? Ele está pensando tanto na causa como no efeito. Então, eu sei que a causa, né? Um fator aí limitante para a produção de algas, né? E ocorrer a eutrofização é o parâmetro fósforo, né? Então, a causa, você mensura a causa com fósforo e você mensura que essa produção de algas pode ser medida, né, de forma indireta pela clorofila A aí, né? Tá? De forma indireta no sentido de abranger todos os tipos de algas, microalgas, macrófagas e assim por diante, né? Então,
o IET ele trabalha com essa relação de causa e efeito, pensando nesses dois parâmetros, fósforo e clorofila. Tá? Esse índice, né, então ele é calculado aqui, ele tem uma separação, uma diferenciação para rios, tá? Então tem uma equação para rios, seria o ambiente lógico, né? E tem aqui uma equação para reservatórios, né? No ambiente lêntico. Então há uma diferenciação em relação a esses valores. E é importante mencionar também, né, que o IET, tá? Esse índice aqui, né? Índice hidrotrófico, ele é utilizado também para o cálculo do IVA, tá? O IVA é um outro índice, né? É o índice de vida aquática, né? Ele é um indicador de qualidade para a proteção dessa vida aquática, tá? E esse índice, né? Ele também, além de usar o IET aqui, né? Ele usa o IPMCA, tá? Que é esse índice de parâmetros mínimos aqui para preservação da vida aquática. Ele leva em consideração o efeito tóxico, né? Além do pH, oxigênio dissolvido, tá? E esse índice aí é utilizado também em vários relatórios aí da CETEVS, por exemplo, que eu estou utilizando um para mostrar para vocês, né? Então, o IPMCA aqui, né, tem os grupos aqui, as variáveis nesse processo, né, a gente utiliza aqui, substâncias tóxicas, né, alguns exemplos aqui, tá? E você também classifica ele aqui como uma água de boa, regular, ruim, péssima aí, qualidade para esse índice, né? E depois ele junto com o IET, ele vai, como isso aí aqui, né, o IPMCA, o IET, vai formar o IVA, tá? Então aqui o IET que a gente está trabalhando, né, ele vai auxiliar no cálculo de um outro índice, certo? Dando continuidade, então a gente pode verificar aqui que a unidade que se utiliza é micrograma por litro, não é miligrama, né? É importante tomar cuidado com isso aqui para não errar, né? Tem que verificar como é que vem esse dado do fósforo, né, e da clorofila aqui, tá? Para não errar, né? Então, entra-se os valores aqui nessas equações, dependendo se for rios ou reservatórios, vai ser o valor aqui de clorofila, então tem o IET da clorofila, tem o IET do fósforo. Novamente, IET da clorofila e IET do fósforo, né? E aí vai compor aqui, para o cálculo do IET, essa média ponderada do IET do fósforo com o IET da clorofila, tá? Então, essa aqui é a equação final para o cálculo do IET, certo? E aí, né, com isso, né, a gente consegue fazer a classificação aqui do valor, né? Ele vai chegar aqui numa ponderação, né? E a gente vai conseguir classificar esse grau de trofia, né? De hiperotrófico, com valores maiores aqui, até com valores menores aqui na ponderação e não sendo um ambiente eutrofizado. Então tem isso para rios, né? E aqui tem isso para reservatórios, então é uma classificação diferente aqui, né? A gente observa que para rios o disco de SEC, que seria a transparência, ele não tem valor aqui com a CETESB. Já para lagos, reservatórios, você poderia usar o disco de SEC, aqui também tem uma ponderação, né? E tem também valores aqui com relação à concentração de fósforo e clorofila para, caso você tenha só um único parâmetro, você possa calcular esse grau de trofia, né? E aqui é o valor em miligrama por metro cúbico, tá? Então a gente vê que tem que tomar cuidado na hora de, né, após o cálculo aqui da média, tá? Então, tirou a média aqui dessa equação, né? Lembrando que esses valores eles vêm daqui, dessas equações aqui para reservatórios e aqui para rios, né? E aí depois que eu faço isso, eu vou checar nas tabelas. Essa tabela aqui é para rios e essa tabela aqui para reservatórios, né? E aí eu tenho o valor aqui da ponderação, tá? Aqui da ponderação, certo? Aqui eu tenho disco SEC para reservatórios, né? E aí eu não tenho valores de disco de SEC aqui para rios, certo? E ainda assim é possível calcular, né? Caso eu tenha um único parâmetro, né? Então a gente vê aqui, por exemplo, que para fósforo e clorofila, caso tenha um dos dois, é possível calcular, né? E a mesma coisa aqui para reservatórios, tá? Agora, com relação ao IQA, né, o Índice de Qualidade das Águas, ele é um índice antigo, né, ele foi desenvolvido pela National Sanitation Foundation, NSF,
né, americana, nos anos 70. Né? A CETESB ela adaptou aqui para o Brasil, a gente utiliza esse IQA, a gente chama IQA CETESB. Tá? Ele é um índice no qual foi feita, né, uma pesquisa onde chegou-se a 9 parâmetros que têm mais relevância para ter uma boa avaliação da qualidade das águas, e os pesos também desses parâmetros foram feitos foram levantados nessa pesquisa, né, onde foram entrevistados especialistas com relação a essa temática, né. Então o EQA ele é um produtório, né, toma cuidado, não é um somatório, ele é um produtório, né, desses parâmetros, né? São 9 parâmetros, tá? E aí cada parâmetro aqui tem um peso, né? Esse WI aqui, tá? Aqui é o parâmetro, certo? Então, esse valor do QA ele vai chegar aqui 100, né? O QI aqui é um número entre 0 e 100 também, né? Nós vamos ver as curvas desses parâmetros, né? E esse WI aqui é o peso, né? O peso correspondente, tá? Ele vai de 0 até 1, né? Então, no total dos 9 parâmetros, né? Esse somatório desses pesos tem que ser igual a 1, tá? Então, aqui a gente vê que N será o número de variáveis, aqui W é o peso e Q são os parâmetros, né? Então, vamos olhar aqui quais são esses parâmetros. Então, os parâmetros, rapidamente, a gente pode ver, são os coliformes, né? Termotolerantes, a gente utiliza essa nomenclatura não mais fecais, pH, né? A DBO, nitrogênio total, fósforo total, temperatura, turbidez, resíduo total e oxigênio dissolvido. Então, se fazer uma coleta, né, de uma amostra, tem que ser realizado esses 9 parâmetros. Caso você não tenha um dos parâmetros, não é possível calcular o IQA-CETESB, diferente do índice de estado trófico. Tá? Então, o que a gente tem? Né? A gente tem aqui como funciona a análise dessas curvas. Por exemplo, então eu tenho aqui a concentração, né, de patógenos, no caso medido por coliformes termotolerantes, né? E esses coliformes, quanto mais ele aumenta, menor é o valor. Né? Então, valores mais altos aqui, né, próximo de 100, vão me dar um melhor IQA. Valores menores, um pior IQA. Se olhar pH, por exemplo, entre 7 e 8 é a melhor faixa. E aqui eu chego a valores maiores. Né? A DBO, por exemplo, eu verifico que quanto maior a DBO, menor é o valor desse parâmetro. Né? Acima de 30, o valor adotado aqui já pode ser 2. Né? Então, uma maior quantidade de matéria orgânica, pior é a qualidade da água. A mesma coisa ocorre para nitrogênio e para fósforo. Né? Ao aumentar a concentração, pior é esse valor do parâmetro aqui do Q. A temperatura, aqui ela tem um efeito onde 0 seria o melhor valor, né, desse parâmetro, né, seria o próximo de 90 alguma coisa, e isso é menor para valores menores que 0 e maior que 0 também. Né. E aqui esse é o efeito da temperatura aqui com relação ao IQA. Né. Temos também a turbidez, tá, que também ela vai aumentando e vai decaindo o IQA. O resíduo total, né, que tem aqui um ponto, né, até algo como 50 ali, né, seria uma quantidade razoável de sólidos e adequado, né? Mais do que isso, 100, 200, 300, aí, maior que 500, o valor seria 32 aqui, né. E o oxigênio dissolvido tem uma questão também importante, então valores aqui abaixo, ele não trabalha com a concentração de oxigênio dissolvido, tá? Trabalha com a porcentagem de saturação. Então você tem que ter qual que é a concentração de saturação e qual a concentração que você tem. Aí você tem a porcentagem, que é a relação, né, do que você tem em relação à saturação daquela tua região. E aí a gente percebe que o ponto ótimo, né, o maior valor, na verdade, do Q seria com a saturação a 100%. Né? Quer dizer que está saturada a sua água de oxigênio. Né? Se esse valor for menor de saturação, ele vai decaindo, né? E valores acima de saturação, né? Isso quando a gente tem uma região que você tem uma concentração de algas, né? Então, o valor fica até um pouco maior que a saturação, né? E outros valores maiores, aí, mais que 140%, a saturação já, provavelmente a análise está errada, não tem como a água saturar mais do que isso, né? Já é um exagero e tal, certo? Então aqui a preocupação é que
Valores acima do que tem de saturação é porque tem ali algas que estão produzindo oxigênio, e aí a sua água não é de boa qualidade, muito provavelmente, tá? Então, a gente faz o produtório desses 9 parâmetros, né? E chega a esses valores aqui também de ponderação. Então, a água fica ótima, com maiores valores aqui, acima de 79, né? E com a diminuição desse índice aqui, a água é de pior qualidade, certo? Eu espero que vocês tenham gostado com relação a essa aula sobre índices, né, de qualidade da água. Trabalhamos com dois aqui, o índice de qualidade da água, né, que serve para avaliar a qualidade da água de forma geral. Ela teve muita utilização inicialmente para abastecimento de água, mas avalia os corpos hídricos de forma geral. E aí a gente falou bastante ali sobre o ET, né, que é o índice de estado trófico, ligado à eutrofização, à eutrofia, né, mas de forma geral aqui é possível verificar como é a avaliação, o uso de índices, né? Então a gente não trabalha com os parâmetros, a gente compõe alguns parâmetros e chegam a um valor, né, que indica, né, uma categoria lá de qualidade, né? Então a gente sai de uma análise quantitativa para uma análise um pouco mais qualitativa, certo? Espero que tenham gostado. Deixa aí seu like, comenta, se inscreve no canal, que isso aí é muito importante, tá? Para mim e para continuar fazendo os vídeos, etc. Beleza? Então, até mais. Valeu, pessoal. Obrigado.